Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida essa noite, amém? Amém? Você que nos visita essa noite, seja bem-vindo. Você que é da casa, seja bem-vindo também, amém? Você que está em pé, permaneça em pé por um instante. Você pode abrir a sua Bíblia comigo aí, na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, no capítulo 3. Se porventura você não tiver Bíblia, os irmãos eles vão colocar o texto aqui atrás para você poder acompanhar a leitura conosco. Primeira carta de Pedro, no capítulo 3. Nós estamos em uma série sobre família, chamada Papéis no Lar. Hoje é a última mensagem da série. Esse é o último sermão dentro dessa série. E hoje nós queremos encerrar então, pregando em cima desse texto de 1 Pedro, e falando sobre a questão do relacionamento saudável entre marido e mulher. Nós vamos ver aqui algumas coisas que já vimos durante a série, recapitular elas, deixar elas ainda mais claras para nós. E vamos ver algumas coisas que não falamos até aqui, mas que são muito aplicáveis para a nossa vida como família, no nosso lar, e principalmente para quem é casado, para o seu casamento. Primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 1 em diante. Todos encontraram? Eu aguardo, se você não encontrou, eu aguardo você encontrar para que você acompanhe. Lembrando, depois que nós fizermos a leitura, você permaneça com a sua Bíblia aberta no texto, que nós vamos expor esse texto. Primeira carta de Pedro, no capítulo 3, diz assim: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa. Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, que a beleza de vocês não seja exterior, com tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Amém? Você pode tomar o seu assento. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Nós queremos falar um pouquinho, nesse último sermão, então, sobre a questão da saúde do seu relacionamento e do relacionamento de casais cristãos. Amém? Como nós podemos ter um relacionamento saudável como cristãos? Basicamente é obedecendo aquilo que a Escritura diz. E a Bíblia ela é sempre bem clara quando ela fala de assuntos como casamento, como relacionamento, como papéis no lar, que foi o alvo da nossa mensagem durante os 6 sermões dessa série. A família, irmãos, ela está no centro do palco da história. Então a família, ela é um dos temas mais importantes da sociedade. Quando falamos de família, como pregamos aqui no domingo passado, nós estamos falando daquilo que tem o poder de transformar a sociedade, ou não. A sociedade que vemos hoje, ela é reflexo direto dos lares, das casas, dos casamentos e das famílias. A família ela ocupa um lugar central na história de toda a humanidade. Quando Pedro escreve aqui, falando sobre a relação entre marido e mulher, algumas coisas nos chamam a atenção. Vocês perceberam que Pedro ele escreve do versículo 1 ao versículo 6, falando diretamente com as mulheres. Ele fala muito mais com as mulheres do que com os homens na sua instrução. E tem um porquê aqui, de Pedro ele enfatizar mais as mulheres do que os homens. Nós vamos entender isso no decorrer da mensagem. O que nós precisamos entender, a cabo de introdução, é que o relacionamento saudável entre marido e mulher,
ele é o cimento que une a família. Então a família, elas são tijolos, nossos filhos, nossos netos e todo o restante da família são tijolos. E o cimento, a argamassa que une os tijolos, é o relacionamento saudável entre marido e esposa, entre um homem e uma mulher. Pedro, ele dedica mais tempo às mulheres, por um motivo específico. As mulheres, no contexto em que Pedro está escrevendo aqui, elas enfrentavam grandes dificuldades culturais. Naquele tempo, na cultura daquele tempo, a mulher ela não era muito considerada. Ela não tinha muito valor diante da sociedade e diante dos homens. Então Pedro, ele destina boa parte do seu ensino às mulheres. Elas estavam em dificuldades culturais que os homens não tinham. Especialmente quando uma delas se convertia. Então elas se convertiam, o marido não se convertia, e isso era um grande problema dentro do lar para a mulher daquele tempo. Por isso Pedro ele vai gastar muito mais tempo ensinando as mulheres, falando sobre as mulheres. A cultura judaica e romana, ela prevalecia na época. E o que ela fazia? Ela dava aos homens todos os privilégios e às mulheres todos os deveres. Como a cultura judaica e a cultura romana, que é o contexto onde aqueles irmãos estão envolvidos, tratava a mulher, os deveres eram todos da mulher. E os privilégios, eles eram todos dos homens. A fé cristã, o cristianismo, ele transforma isso. Quando o cristianismo ele entra, quando a fé cristã começa a operar de fato no mundo, causa uma revolução. Muda a questão das mulheres, o papel das mulheres, a importância das mulheres. A fé cristã mostrou que as mulheres não são uma coisa, mas são uma pessoa. E esse valor as mulheres ganham após o cristianismo entrar, após a fé cristã começar a avançar. O cristianismo valoriza as mulheres, não tratando elas mais como uma coisa, mas como uma pessoa. Dizendo que a mulher agora ela não é mais uma escrava, mas ela é uma princesa, livre. Ela foi liberta por Cristo. Dizendo que a mulher não era inferior mais ao homem, mas que ela era digna de toda a honra. A fé cristã muda o status da mulher. A fé cristã muda o lugar que a mulher ocupava na sociedade. Na cultura do primeiro século, a mulher seguia necessariamente a religião do marido. Então era a lei. Se o marido era judeu, a mulher não tinha escolha. Ela tinha que ser judia. Se ela não seguisse a religião do marido, ela era considerada por ele infiel a ele e infiel à religião que ele seguia. Aí você olha para esse contexto e você começa a entender um pouquinho melhor porque Pedro está falando muito mais com as mulheres aqui, dando instruções muito mais claras às mulheres. Imagina, ela se convertia, casada com um marido pagão. Imagina como era o lar, como era dentro de casa, como era o casamento dessa mulher que havia se convertido ao cristianismo. Por isso, em determinados momentos, Pedro ele vai orientar as mulheres. Ele vai falar aqui no texto com as mulheres casadas com homens não convertidos. Ele vai dar instruções específicas a elas. Como vocês lidam com o marido descrente? Como deve ser a postura de vocês dentro de um casamento misto em que o seu marido ainda não se converteu? Pedro ele vai dar instruções específicas de como essas mulheres deveriam agir, de que modo elas deveriam tratar os seus maridos. A palavra de Deus aqui, irmãos, ela normatiza os princípios que devem reger o relacionamento. Então há normas aqui. Como o casamento conjugal, o relacionamento conjugal deve ser levado? A Bíblia diz. E a Bíblia trata isso como normas. O que nós vamos ver aqui hoje? Nós vamos ver como o relacionamento entre marido e mulher, homem e mulher, ele pode ser um relacionamento saudável. Com base no que Pedro ele tem a nos dizer. Destacamos aqui então, primeiro ponto. Como um relacionamento entre marido e mulher é saudável? Nós vamos ver as atitudes da mulher cristã. Como uma mulher deve agir dentro de um casamento, para que esse casamento seja saudável. Vamos destacar aqui duas lições básicas. A primeira delas, a submissão da esposa ao marido é um mandamento. Nós falamos isso por no mínimo 4 vezes dentro da série. Submissão. E o que Pedro ele vai começar falando? Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas. Pedro ele volta a reforçar o que Paulo já havia falado em Efésios e em Colossenses.
como um lar se torna saudável, como um relacionamento entre marido e mulher se torna saudável, com a mulher obedecendo à ordem divina, ao mandamento divino da submissão. A palavra submissão é um termo militar que significa sob uma hierarquia. Ou seja, Deus, ele destinou, criou uma hierarquia em tudo que ele fez. Em todo mundo. Na criação, você vai ver que há uma hierarquia entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E você vai ver que há uma hierarquia dentro do relacionamento. Olha o que Paulo diz. Em 1 Coríntios 11:3, ele diz assim: quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. O que Paulo está dizendo? Há uma hierarquia. Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça de toda mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Há uma ordem na criação. Ou seja, o homem, criado por Deus, o relacionamento conjugal criado por Deus, ele diz que o homem é o cabeça. É aquele que governa, que dirige, que dá as diretrizes. Um relacionamento saudável sem submissão é impossível. Como falamos aqui por outras vezes, quando nós falamos a palavra submissão, a maioria das mulheres não sabe o que é submissão. Então por isso elas não querem se submeter, porque elas confundem submissão. Elas não entendem o que de fato significa submissão. A ideia de submissão não é a ideia de inferioridade. A mulher não é submissa ao homem porque ela é inferior ao homem, ou porque ela é menor que o homem. A ideia de submissão não tem nada a ver com competição ou rivalidade, mas parceria. A mulher foi criada por Deus para ser auxiliadora idônea, ou seja, aquela que olha nos olhos e corresponde ao homem física, emocional e espiritualmente. Um detalhe que vale recapitular aqui nesse primeiro ponto é que a submissão da esposa ao marido é como ao Senhor, que é o que a Escritura sempre vai deixar claro. A submissão da esposa ao marido é como ao Senhor e por causa do Senhor. Como ela se submete ao marido? Como ao Senhor. Por quê? Por causa do Senhor. O Senhor é a causa primária da submissão. E ela precisa se submeter ao marido como ao Senhor. Uma vez que a esposa é submissa a Cristo, ela se submete ao seu marido. Ou seja, mulheres que têm dificuldade com submissão ao marido, elas estão revelando que elas estão primeiramente com dificuldade com submissão a Deus. Elas estão tendo dificuldade de se submeter a Deus, porque a submissão é como ao Senhor e por causa do Senhor. Outrora, se ela não consegue se submeter ao Senhor e por causa do Senhor, se submeter ao marido vai ser uma tarefa inglória e muito difícil. A autoridade do marido sobre a esposa, irmãs, ela é delegada pelo próprio Deus. Foi Deus que estabeleceu assim. Sendo assim, quando uma mulher se opõe contra a autoridade do seu marido, ela está se opondo ao próprio Deus. Não, eu não me submeto, Veja bem, não é com o marido, primeiramente. É com Deus, primeiramente. Quando ela se opõe, se rebela, não se submete, o coração dela está com um problema com Deus lá. E aí não adianta nós tentarmos fazer ela se dobrar ao marido, sem que antes ela se dobre a Deus. Não adianta nós exigirmos de uma mulher que ela se submeta primeiro ao marido, sem que antes ela entenda que a submissão começa com Deus, por causa de Deus. Que a fonte de tudo isso é o próprio Deus. Mas recapitulando aqui, para que fique claro, o que não é submissão? O que não significa submissão? Não é inferioridade. O marido ser o cabeça da mulher não significa que a mulher é inferior ao marido. Amém, mulheres? Já falamos sobre isso. A mulher não é inferior. Ela é igual em essência, ela é igual em importância. Deus ama tanto o homem quanto a mulher. Isso não muda. A questão é função. É funcional. Deus ele tem um papel para o homem e Deus ele tem um papel diferente para a mulher. E nessa questão de função entra a submissão. A mulher não é inferior ao homem. Ela não é menor que o homem, nem menos capacitada que o homem. Como a gente falou aqui já durante a série, tem muitas mulheres que têm mais capacidade que os homens. Elas têm mais inteligência,
falam melhor, se expressam mais. Então não é uma questão de inferioridade. Uma segunda coisa que submissão não é subserviência. Ou seja, a submissão da esposa ao seu marido não é cega. Ela não obedece ao marido incondicionalmente. Não é o marido manda e ela faz. Não é o marido manda e ela obedece. Isso não é submissão. Isso aí é escravidão. É um monarca mandando nos seus súditos. Nós não estamos falando sobre isso. Submissão não é subserviência. A submissão da esposa ao seu marido não é cega. Ela tem limites. E o limite é a palavra. A Bíblia limita toda a submissão. A esposa não é obrigada a obedecer ao marido quando essa obediência exige desobediência à palavra de Deus. Então, quando o seu marido exige algo de você, mulher, que faz com que você desobedeça a Deus, aqui entra. É mais importante obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, não é uma submissão cega, que você precisa baixar a cabeça e fazer tudo o que seu marido quiser. Se ele exige de você algo que Deus contraria, que leva você a pecar, ou que pode ferir a sua dignidade, a sua vida física, o seu dever é não obedecer, é não fazer. Uma terceira coisa que submissão não é status de gênero. Ou seja, Pedro não está falando para que as mulheres se submetam a todos os homens. Ele está falando que a mulher deve se submeter ao seu marido. Ele está sendo claro na sua ordem, na sua instrução. Pedro diz que as mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido e não a qualquer homem. Que aí os homens acham que eles vão chegar no trabalho lá e vão falar, até mulher, a Bíblia diz que tem que ser submissa a mim. Não. Quando fala de submissão, está falando com relação ao marido, não com relação a outros homens. O gênero feminino não é inferior ao gênero masculino. Submissão não é uma questão de inferioridade, mas de funcionalidade. Ou seja, os cônjuges são iguais no ser, em essência, mas são diferentes no fazer. E aí as mulheres precisam entender uma coisa aqui. Como as mulheres cumprem o chamado delas. Elas cumprem o chamado quando alegremente apoiam a liderança do seu marido em todas as questões que não implicam ferir seu relacionamento e sua submissão à autoridade de Deus. Então, quando uma mulher ela entende que o chamado dela é para estar ali apoiando o marido dela, se submetendo ao seu marido enquanto ele não leva ela ao pecado e a nenhum dano físico, ela vai entender que ali ela está cumprindo o seu chamado. E que fora disso, você vai procurar e tentar cumprir o seu chamado e não vai conseguir. Tem muita gente tentando cumprir o chamado. Eles querem saber para que Deus chamou. Ah, pastor, para que Deus me chamou? Se você é mulher, Deus te chamou para a submissão ao seu marido. É um chamado de Deus para a sua vida, mulher. Não, mas é que eu achei que Deus tinha me chamado. Ele te chamou. Seja submissa. Se você for submissa, você vai estar cumprindo o seu chamado. Alegremente. Apoiando o seu marido. Estando ao lado dele. Falamos sobre submissão aqui acho que umas 4 vezes, né? A questão é, minhas irmãs que aqui estão, após esta série onde por diversas vezes nós abordamos o mandamento de Deus para as mulheres se submeterem aos seus maridos, a minha pergunta que fica para vocês é, a visão de vocês sobre submissão mudou durante esses 6 sermões da série? Você consegue olhar para a submissão como algo diferente do que o feminismo inculcou na sua mente? Você consegue entender que a submissão é um mandamento de Deus para a sua vida? É uma ordem de Deus para você? É algo que Deus espera de você como uma mulher cristã? Nós falamos sobre esse assunto por mais de 3 ou 4 vezes. A sua visão mudou? Você consegue olhar para a submissão com mais alegria do que com pavor e com medo? Você conseguiu compreender, mulher, o que é ser submissa? O que significa submissão e o que não significa submissão? Lá no seu lar, seu marido hoje ele tem uma mulher mais submissa? Na sua casa, existe uma mulher mais submissa? Você ouviu, aprendeu, entendeu? Isso mudou você porque esse é o alvo da pregação. O alvo da pregação é que a sua vida seja transformada onde não foi. Seu marido tem uma mulher mais submissa depois desses 6 sermões? Ou ele ainda está lidando com uma mulher resistente ao mandamento bíblico? Deixa eu dar um conselho para você, minhas irmãs. Escolha o melhor caminho. A palavra de Deus está dizendo que as mulheres precisam se submeter, então escolha obedecer. Na obediência, a bênção, irmãs.
Se Deus está dizendo se submetam, se submetam. Se Deus está pedindo isso para você, obedeça o que Deus está pedindo. Você quer que o seu lar seja uma bênção? Você acha que o seu lar será uma bênção com a quebra de princípios e mandamentos bíblicos? Não será. Você acha que a sua família será um lugar abençoado com a quebra de princípios e mandamentos bíblicos? Não será. Deus, ele não abençoa aonde os mandamentos e os princípios dele são quebrados. Todos nós queremos um lar abençoado, uma família abençoada, e tudo isso começa com a obediência ao que Deus pede. E as mulheres, Deus pede submissão. É isso que Deus pede para você, mulher. Então obedeça ao que o Senhor está ordenando na sua palavra. E você pode ter certeza, o seu lar vai ser uma bênção. Se você se tornar uma mulher submissa ao seu marido, como a Escritura espera e pede de você, você pode ter uma certeza, a sua casa vai ser totalmente diferente do que talvez ela esteja hoje. O seu casamento vai ser diferente. O seu lar vai ser diferente. O seu convívio diário, ele será um convívio diferente. Mas há uma segunda lição aqui que Pedro ele traz, que ela se aplica diretamente às irmãs. Ele está falando com essas irmãs e tinha essas irmãs lá no meio daquela igreja. Irmãs que convertiam e os maridos não vinham. Os maridos não eram convertidos. Os maridos, eles ainda não haviam abraçado a fé. Essa é a segunda lição que a gente vai aprender aqui. A submissão da esposa ao marido é uma oportunidade para as mulheres com maridos descrentes. Então você está aqui, seu marido ainda não abraçou a fé. Ele ainda é descrente. A submissão é uma oportunidade que você tem. A submissão, ela é essa oportunidade para que você testemunhe para o seu marido que você é crente. De fato. Olha o que Pedro vai dizer, na sequência do versículo 1. Ele vai dizer assim: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Então olha o que Pedro está dizendo. Ele está falando com mulheres que tinham seus maridos descrentes. Ele está dizendo, seu marido é descrente, sabe o que você faz? Se submeta a ele também. Ou seja, a submissão ao marido não está condicionada à conversão. Ele está dizendo, se o seu marido não crê, seja submissa. Que por meio da sua vida, ele está observando você. Ele está vendo qual a sua atitude, qual a sua postura, o que você faz. Se você é uma mulher honesta, cheia de temor, ele está observando. E por meio disso, ele pode vir ao Senhor. E por meio do seu testemunho, da vida que você leva, seu marido ele pode ser convertido ao Senhor. Deus não apenas ordena a submissão, mas também a usa como uma influência espiritual poderosa dentro do lar. Isso não significa que a esposa cristã, preste atenção, cede ou barganha com o marido não cristão. Então o marido ele é não cristão. E aí para que ela consiga trazer o marido, que é um desejo de toda mulher que ainda não tem um marido, congregando, servindo a Deus, ela cede em algumas áreas para tentar fazer com isso que o marido venha. Então, se eu fizer isso aqui, eu posso usar o que eu fiz para tentar trazer o marido no culto, na reunião, barganha. Então ela usa disso. A mulher cristã não faz isso. Ela não cede, não barganha com o marido não cristão, como uma forma sutil de manipular ele para obter o que deseja. Isso é persuasão egoísta, irmãos. Isso é pecado. Não faça isso. Esse não é o meio que o seu marido deve vir para a igreja. Não tente persuadir ele, não tente barganhar com ele, não tente fazer algumas coisas em troca para que ele venha. Não faça isso. Você vai acabar se arrependendo. Não vai dar certo. Você vai ver que com isso você só vai se frustrar. A semelhança de Paulo, Pedro ele não aconselha a mulher cristã a abandonar o marido incrédulo. Então Paulo ele fala sobre isso em Coríntio, ele diz, olha, se o marido incrédulo consente em ficar casado, ok, não precisa separar. Agora, se ele não quiser ficar mais casado, aí a esposa está livre. O que Pedro faz? Ele reafirma isso. Ele não manda com que a mulher se separe do marido, ele manda com que ela se submeta ao marido na tentativa de ganhar ele. Então ele diz, olha, se submetam ao seu marido.
Porque se ele não for crente, ele pode ser atraído pelo seu testemunho. Ele também não aconselha a mulher a tentar ganhar o marido pela força. Ele não diz assim, ó, faça um grande esforço. Incomode seu marido. Encha a paciência dele. Encha, mas encha bastante a paciência dele. Sabe, força ele para vir para a igreja, porque ele precisa vir para a igreja. Pedro não fala sobre isso. Em nenhum momento ele aconselha a mulher a tentar a ganhar o marido pela força. E aí um conselho para as irmãs que ainda não têm os maridos. Quem convence, irmãs, é o Espírito Santo de Deus. Veja bem, você não é o Espírito Santo. Você não vai convencer o seu marido a vir. Você pode atrapalhar isso, se você quiser tomar o lugar do Espírito Santo. Você não vai convencer ele. Não tente. Não tente fazer na força. Não tente usar de barganha. Você precisa entender que quem convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Que quem dá um novo coração é o Espírito Santo de Deus. Que quem converte um pecador não é nem um pregador, nem um pastor, nem um evangelista e nem a esposa. É o próprio Deus. Então não tente forçar a barra. O marido incrédulo não se converterá com pregações ou súplicas insistentes em casa. Não vai. Sabe, você fica lá enchendo a paciência às vezes do seu marido, pregando para ele, falando de Jesus, Jesus, igreja, 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 culto, culto, tem que vir no culto, que senão tu vai para o inferno, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Não vai. Ele vai pegar mais raiva da igreja. Na verdade, ele não vai querer a igreja. Eu estava lendo um pouco sobre isso, estava lendo um comentário de Warren Wiersbe. E ele vai aplicando, né? E ele dá um testemunho de uma mulher, de uma irmã que congregava. E ele diz assim que aquela irmã era casada com um incrédulo. E que sempre que o marido estava em casa, ela ficava botando louvor e pregação no rádio. Sabe o que o marido fez? O marido ficava mais tempo fora de casa do que em casa. Porque ele não queria ouvir aquilo. Não era aquilo que ia converter ele. Você vê o que Pedro diz? Ele diz assim, cada uma a seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho. Como ele vai ser ganho? Sem palavra alguma. Como Pedro está dizendo que o marido incrédulo vai ser ganho? Sem palavra alguma. Essa expressão sem palavra aqui não significa sem a palavra de Deus. Pois a salvação ela vem só por meio da palavra de Deus. Essa expressão aqui, sem palavra, significa sem conversa ou sem muito falatório. Você ficar enchendo o ouvido do marido, sabe? Ele é incrédulo, ele não entende nada às vezes que você fala. E aí enche o ouvido. E Pedro está dizendo, sem palavra, sem muito falatório. A pregação, olha isso aqui. A pregação silenciosa derruba as barreiras preconceituosas e hostis daqueles que ainda não são convertidos. Como uma mulher cristã prega na maioria do tempo para o seu marido incrédulo, em silêncio, com sua vida, com o seu testemunho de fé, com uma vida honesta e de temor ao Senhor. Porque não adianta, irmãs, vocês pregarem para os seus maridos, e quando eles observarem vocês, eles olharem e observarem que a pregação de vocês está longe da prática de vocês. Não adianta. Não adianta encher a cabeça dele se ele está dizendo assim, mas você está me falando isso aqui, mas eu sei quem você é. Eu convivo com você todos os dias da semana. A distância entre o que você fala e o que você faz é quilômetros. Há uma distância enorme. A pregação silenciosa derruba as barreiras preconceituosas e hostis daqueles que ainda não são convertidos. A mulher cristã, ela prega ao marido incrédulo na maior parte do tempo com o seu silêncio, com a sua vida. A submissão da esposa ao marido é um testemunho eficaz e fala mais alto que qualquer discurso. Quando você se submete ao seu marido, isso está falando mais alto do que qualquer pregação que você possa fazer para o seu marido. E é por isso que Pedro está dizendo, se sujeite cada um ao seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra de Deus, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa.
Pedro é claro, ele diz, há um modo de um marido incrédulo ser atraído, conduta, pela vida que a esposa cristã leva. Pedro ele deixa claro o meio que Deus usa para trazer o marido incrédulo na maioria das vezes. O meio mais eficaz, o método mais eficiente de evangelização dentro do casamento é o testemunho irrepreensível. Sabe como você evangeliza dentro do seu lar, esposa? Um marido incrédulo, testemunha. Seja crente. Você precisa ser crente em todos os lugares, começando na sua casa. Começa lá. Você precisa ser crente na igreja, ser crente no trabalho, ser crente no seu grupo de amigos, mas você precisa ser crente lá dentro da sua casa. E vou dizer para você, o lugar mais difícil de ser crente é dentro do lar. É fácil ser crente para todo mundo que está fora, irmãos. Agora, ser crente para o marido, para a esposa, para os filhos, com aqueles que eles convivem a maior parte do nosso tempo, eles nos veem, eles conhecem as nossas falhas. Eles sabem aonde nós falhamos. E ser crente dentro desse contexto do lar é difícil. Mas esse é o método mais eficiente de evangelizar dentro do casamento. O testemunho irrepreensível. Seu marido descrente, para você, irmã, que seu marido ainda não congrega, o seu marido descrente, ele está observando tudo que você faz. Ele está observando as suas obras, ele está vendo se você é cristã, se você é uma mulher temente a Deus, se você é uma mulher piedosa, ele está observando tudo. Não ache que não. Não, mas ele não quer vir na igreja, ele não quer nem saber de igreja. Mas ele está olhando para você. E você está transmitindo uma imagem de igreja e de cristão para ele. Você pode ter certeza. Ele está observando a vida que você leva. Ele está vendo se você tem um comportamento honesto e cheio de temor. Ele está observando se há temor de Deus na sua vida. E é por meio do temor, é por meio de uma vida honesta, é por meio de um testemunho irrepreensível, que esse seu marido que parece que é impossível que ele se converta, que Deus pode usar, quebrar o coração dele e atrair ele para a presença de Deus, para a salvação e para o congregar. E aí eu quero dar aqui uma palavra para você, irmã, que seu marido ainda não congrega. Se o seu marido ainda é descrente, não desista de desejar ele, de ver ele convertido. Não desista. Ah, meu marido não é crente ainda, pastor. Estou desanimada, não desanima. Não desista de ver, de desejar ver a conversão dele, ver o batismo dele, ver ele congregando. Você não pode desistir disso. Você precisa acreditar, testemunhar, fazer o seu papel como cristã dentro do seu lar, mas jamais desistir. Você precisa acreditar. Você precisa ficar ali confiando. Desistir jamais. De que um dia o seu marido, aquele cara duro, difícil, não quer saber de crente, fala mal de igreja, bate em igreja, que um dia esse mesmo pode estar do seu lado, congregando e servindo a Deus. Sabe o que você faz enquanto ele não vem? Testemunhe para ele. Testemunhe. Seja uma carta viva dentro do seu lar. Sabe o que você faz? Seja um exemplo de conduta para o seu marido. Ele é descrente, ele precisa ver em você a mulher mais crente que ele já viu na vida dele. A conduta mais reta que ele já viu na vida dele. Ele precisa olhar para você e ver isso. Então seja um exemplo de conduta para o seu marido. Algo que muitas vezes as irmãs que têm maridos incrédulos esquecem. Ore por eles. Ore. Porque às vezes você está tentando trazer o seu marido na força, na imposição, na chantagem, cedendo, barganhando. E você não coloca o joelho no chão para orar por ele. Para pedir para que Deus quebrante o coração dele. Para pedir para que Deus mude a vida dele, para que Deus abra os olhos dele. Então ore frequentemente pela conversão dele. Você quer que seu marido se converta? Dobre o joelho. Ore a Deus, diga a Deus, transforma o coração desse homem. Quebra o coração desse homem. Traz esse homem para a tua presença. Só o Senhor pode fazer isso. Muda a condição dele, as inclinações do coração dele, converte ele a ti. Você precisa orar fervorosamente, frequentemente, pela conversão do seu marido incrédulo. Ore por ele. Persista, fica ali todo dia, em todo tempo. Se você quer de fato ver o seu marido se converter, você vai orar até que ele se converta. Você vai estar com o seu joelho no chão até que ele se converta. Você vai ficar ali insistindo, isso pode demorar 5 anos, 10 anos, 15 anos. A questão é se você vai desistir no meio do caminho. Ore frequentemente, ore fervorosamente pela conversão dele. Faça algo mais. Quando ele der a oportunidade para você, pregue. Quando ele perguntar algo sobre a igreja,
fale. Quando ele tiver alguma dúvida a respeito de Cristo, não perca a oportunidade. Você não deve ficar enchendo a cabeça dele toda hora, mas sempre que ele der uma oportunidade para você, você não pode perder a oportunidade, porque ali pode estar o início daquilo que Deus quer fazer na vida dele. Ele deu uma oportunidade? Fale. Ele te abriu uma brecha? Pregue para ele. Mas acima de tudo, você que ainda tem o seu marido incrédulo, acima de tudo isso que eu falei, você precisa crer que Deus é poderoso para mudar o coração dele. Você precisa crer nisso. Que aquilo que é impossível para você, é possível para Deus. Que Deus ele pode fazer muito, 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 né? Que é o que Paulo diz, infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então creia que Deus ele é poderoso para mudar o coração do seu marido. O segundo ponto aqui que nós vamos observar é que além da questão da atitude da mulher em submissão, Pedro ele vai abordar uma segunda questão a respeito das mulheres ainda. Que também se aplica a respeito da saúde de um relacionamento. Pedro ele vai falar sobre que a mulher cristã ela deve ter primeiramente a sua alma bela. Pedro aqui ele vai falar um pouco a respeito da vaidade, do cuidado demasiado com o corpo, do cuidado demasiado com aquilo que é externo. Um relacionamento saudável não se faz apenas com corpos belos, se faz com um coração primeiramente belo. O relacionamento saudável, veja bem, o corpo ele vai com o tempo desgastar. É impossível que não. Mas o homem interior, um coração belo, ainda que a casca aqui fora, ela se deteriore, um coração belo jamais se deteriora. Sabe como as mulheres podem ter um relacionamento saudável com o seu marido? Cuidando do seu coração antes de cuidar da sua beleza externa. É isso que Pedro vai falar. A mulher cristã ela deve ter primeiramente a sua alma bela. O que Pedro está fazendo aqui é chamando as mulheres cristãs para não imitarem o modelo que era comum de sua época. Então quando Pedro fala sobre o penteado, quando Pedro ele fala sobre joias, quando Pedro fala sobre vestidos aqui, Pedro está falando de como as mulheres estavam se comportando nos seus dias. Ele está dizendo, olha, vocês são cristãs. Vocês têm que ter esse cuidado para não imitar o modelo que é comum na cultura. Existe uma cultura. E essa cultura muitas vezes ela determina como homens e mulheres levam a sua vida. Pedro tinha essa preocupação. Ele está falando às mulheres da época. Como eram as mulheres da época? Para que você entenda. As mulheres ricas, elas gastavam seu tempo em coisas fúteis. E muitas delas investiam toda a sua energia em cuidar da beleza exterior, deixando o cuidado com a beleza interior de lado. Então o que estava acontecendo? As mulheres ricas, elas pensavam, eu tenho que me cuidar bem, eu tenho que me vestir bem, joias, penteados, vestidos, e havia um desgaste demasiado com esse tipo de cuidado. O que acontecia? Se deixava o cuidado do coração por último lugar. O que Pedro está dizendo? As mulheres deste mundo, elas se preocupam com este tipo de coisa. Mas vocês não. Vocês são crentes. E o primeiro cuidado que vocês precisam ter é com a beleza interior. Ressalva aqui, Pedro não está em nenhum momento proibindo as mulheres de se arrumar. Não há, esse texto aqui não é um texto normativo, que proíbe as mulheres de usarem vestidos, que proíbe as mulheres de usarem joias, que proíbe as mulheres de pentearem o cabelo. Não é sobre isso que Pedro está falando. Ele não está enfatizando aqui o uso, mas o excesso. O excesso de cuidado com a beleza exterior. Pedro não estava incentivando o desleixo com a apresentação pessoal, mas ensinando que deve haver um equilíbrio entre o cuidado da beleza exterior e da beleza interior. Como isso é comum hoje, né? Parece que Pedro está escrevendo no nosso tempo. Como diz Billy Graham, a Bíblia ela é mais atual que o jornal de amanhã.
Isso é tão aplicável hoje. Hoje, irmãos, há uma ênfase demasiada com o cuidado do corpo, com o cuidado da beleza, com a estética. E se trabalha muito em cima da estética. E entendam o que eu estou falando. Não estou falando que a mulher não deve se cuidar. Não leve para um outro extremo. Só que há uma ênfase exagerada demais com o cuidado do corpo. Irmãos, tem mulheres hoje que elas fazem procedimentos que, ao invés de tornarem elas melhor, deforma elas. Deforma. Você olha, o rosto da mulher está deformado. E aquilo parece belo, mas aquilo está revelando um cuidado em excesso. Há um excesso. O peito precisa ser maior, as nádegas precisam ser maior, o beijo precisa ser maior, os olhos precisam ser maior, tudo precisa ser maior. E isso é excesso. A questão não é que as mulheres se cuidem, se embelezem, porque eu já preguei sobre isso aqui na série, dizendo, olha, as mulheres devem andar belas, devem se vestir bem, os maridos devem ajudar a sua esposa no cuidado, nesse cuidado, para que elas se apresentem bem. Só que nós temos que ter um cuidado com o excesso. Quando a coisa se torna, sabe, excessiva demais. Olha isso aqui. Provérbios 31 fala da mulher virtuosa. Ok? Provérbios 31 vai falar sobre a mulher virtuosa. A mulher virtuosa, ela tinha bom gosto para se vestir. A mulher virtuosa cuidava bem do corpo. Mas a mulher virtuosa, ela entendia que a beleza interior precisava sobressair sobre a beleza física. A mulher virtuosa tinha todas as qualidades. Não era uma mulher feia, era uma mulher que se cuidava, se arrumava, se vestia. Só que ela tinha um entendimento. Ainda que eu precise cuidar da beleza exterior, a beleza interior, o meu coração precisa ser mais belo que o meu corpo. O meu coração precisa ser mais belo do que eu. E aí essa mesma mulher de Provérbios 31, ela vai dizer assim, eu trouxe aqui a interpretação da NTLH, que fica um pouquinho mais fácil de compreender, a tradução da NTLH. Olha o que a mulher virtuosa fala a respeito de si mesma, na NTLH. Provérbios 31, 30. A mulher virtuosa vai dizer assim, a formosura é uma ilusão, e a beleza acaba. A formosura é uma ilusão, e a beleza acaba. Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. O que a mulher virtuosa sabia? Que essa casca, mais cedo ou mais tarde, vai ter ruga, mais cedo ou mais tarde, ela vai degradar, ela vai desgastar, e no final de tudo ela vai para o pó, porque é do pó que ela veio. A mulher virtuosa sabia que o que era mais importante era a beleza interior que ela carregava, ainda que ela fosse uma mulher bela. As mulheres cristãs precisam adornar mais a sua alma do que o seu corpo, pois os enfeites do corpo são destruídos pela traça e se deterioram com o uso, mas a graça de Deus, quanto mais usada, melhor e mais resplandecente se torna. Quanto mais você usa da graça, mais ela resplandece, melhor você fica, o seu homem interior, o seu coração interior fica. Pedro está aqui alertando as mulheres cristãs sobre o perigo dos excessos. Sabe o que ele vai fazer? Um contraste entre o que o homem vê e o que Deus vê. Entre o superficial e o essencial. Entre a beleza exterior e a beleza interior. É isso que Pedro está dizendo. Mulheres, muitas têm se cuidado para que os homens vejam. Mas existe algo que os homens não vê e que Deus vê, que está aqui dentro, no coração da mulher. Pedro ele faz esse contraste entre aquilo que é visível e aquilo que não é que é invisível, entre o superficial e o essencial. Eu quero destacar aqui alguns pontos. O primeiro deles, a mulher cristã deve cuidar mais do coração do que da aparência. Qual a primeira preocupação de uma mulher cristã? Como está o seu coração? A mulher cristã cuida primeiramente do seu coração. Ela deve cuidar mais do coração do que da aparência. Olha o que diz o verso 4. Mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor. Em vez de buscar a beleza apenas externa, com penteados, requintados, joias caras, roupas de marca,
A mulher cristã, ela deveria zelar pelo seu coração. Ela deveria estar preocupada com o que está passando no seu coração. Em vez dela pensar, né, eu preciso de um banho de loja. Eu preciso ir fazer umas comprinhas. Eu preciso ir do shopping. A mulher cristã deveria pensar, eu preciso de um banho da palavra de Deus. O meu coração deveria estar adornado pela palavra de Deus. Essa deveria ser a preocupação de uma mulher cristã. O seu coração, não apenas com a sua aparência. Você tem zelado pelo seu coração, mulher? Você que está aqui. Você tem zelado por isso? Você se preocupa com a beleza interior? Ou a sua preocupação é apenas procedimentos externos que podem tornar você mais bela por um determinado tempo? Há uma preocupação de como se encontra o seu coração. Há uma preocupação de como o seu coração, o estado em que o seu coração está. Você tem sido lavada, moldada, adornada pela palavra de Deus? Você tem sido lavada, adornada, moldada? Sabe? Você tem se preocupado, poxa, não estou lendo a Bíblia, preciso ler a Bíblia. Eu sou uma mulher cristã, preciso conhecer as Escrituras. Poxa, não estou orando tanto como deveria, né? Preciso orar mais, sou uma mulher cristã. Poxa, né? Não estou servindo como deveria, sou uma mulher cristã, deveria servir mais. Você se preocupa com o seu coração, com o seu homem interior? Ou só apenas com aquilo que é externo? Aquilo que as pessoas podem ver? Um segundo ponto que eu destaco aqui é que a mulher cristã deve cuidar mais daquilo que tem valor diante de Deus que daquilo que é valorizado pelos homens. Muitas vezes as mulheres se esquecem disso. Elas se arrumam, se embelezam, pensam externamente. E muitas vezes é só para ser elogiada. É só para que A, B, C, D fale. E aí vai lá na internet, né? Tira aquela foto bonita, tá, bota lá. A pessoa diz, como você tá bela. Ai, que linda, nananá, nananá. É vida do Instagram. É como 90% das pessoas vivem hoje. Buscando um elogio no Instagram. Quando na verdade, irmãos, aqui dentro está o problema. As mulheres deveriam se preocupar com isso. Cuidar daquilo que tem valor diante de Deus. A mulher cristã está mais interessada em agradar a Deus do que agradar os homens. Porém, ao agradar a Deus, ela se torna uma bênção para o seu marido. Ela se torna uma bênção para a sua casa. Um espírito manso e tranquilo é melhor que vestes caras, joias caras e belos penteados. O que não se vê, irmãs, tem muito mais valor do que aquilo que se vê. Veja bem, tem coisas que as pessoas não estão vendo, mas que Deus está vendo aqui. E muitas vezes há uma preocupação com o que as pessoas estão vendo externamente. Nós precisamos voltar e lembrar, o que importa mais é aquilo que Deus sabe sobre você. O que importa mais é aquilo que Deus vê no seu coração, do que aquilo que as pessoas enxergam. Muitas vezes há esse tipo de preocupação. Uma mulher equilibrada emocionalmente, que faz bem ao seu marido todos os dias, é mais feliz. E faz o seu marido mais feliz. Uma mulher assim, ela é mais feliz. Ela faz seu marido mais feliz do que aquela mulher ranzinza. Ela é bela. Tá, ó. Tudo em cima. Fez o check-out. Tudo certo. Tá bela externamente. Mas é uma sarna dentro de casa. Ranzinza. Reclama de tudo. Nada tá bom. Tudo tá errado. Sempre tem um motivo para criar uma briga. É bela. É bela. Quem olha na internet é bela. Linda, arrumada. Tudo certo, tudo em cima. Mas em casa, uma ranzinza. Sabe? É aquela mulher que parece a goteira que Provérbios, sabe? Fica pingando. Toque, 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 toque. Sabe? Ela tem que estar ali toda hora na cabeça do marido. Incomodando a cabeça do marido. Provérbios fala sobre isso, né? Deixa eu falar para você, coisas não fazem cônjuges felizes. Seu casamento não vai ser mais feliz se você for mais bela externamente. Isso é um engano que você tem. Na verdade, você pode estar se enganando com isso. Olha o que diz Provérbios 21:19. Diz assim: melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher briguenta e geniosa. Está dizendo, olha, é melhor morar no deserto. Não tem nada lá. Melhor ir para lá.
do que está dentro de uma casa. Tem uma casa, tem um lar, tem as coisas. Mas tem uma mulher geniosa e briguenta lá dentro. Sabe, rixosa, briguenta, geniosa. O escritor de Provérbios diz, melhor ir para o deserto, que ficar numa casa assim. Você está entendendo isso? Tem muita mulher cuidando que não deveria cuidar com tanta ênfase. E se esquecendo do que deveria cuidar com ênfase maior. Estão belas aparentemente. Mas estão lá, geniosa, briguenta, encrenqueira. Se não tiver um motivo, ela inventa um motivo para brigar com o marido. Sabe? Às vezes não tem nada. Nada. Dormiram de bem. Abraçada a noite inteira. Aí acorda de manhã. Parece que é que nem o Judas, né? O Satanás entra assim dentro e diz, agora, hoje eu vou arrumar um pé. Vai dar uma briga aqui. E aí acha, né? Esse copo aqui em cima da pia aqui, já falei que era para lavar. Não consegue passar uma vassoura na casa. Né? Que é a confusão? Que é a briga? Mas olha aqui, perfeito. Corpo ok, maquiagem ok, cílios ok, dermaplane ok, unha ok, roupa ok, tá tudo ok. Só o coração não está ok. Só o que deveria estar ok. Aquilo que deveria estar bom, não está. Uma terceira lição aqui, que a gente aprende ainda, é que a mulher cristã deve seguir o exemplo das santas mulheres do passado, em vez de copiar o modelo de mulheres insignificantes. Sabe qual é o problema de muitas mulheres hoje? Elas são influenciadas pela influencer feminista do momento. A influencer feminista fala mais no coração dela do que qualquer pessoa. Ela quer ser que nem a influencer. O modelo dela são as mulheres insignificantes desse tempo. Na maioria das vezes descrentes. Sabe o que o Pedro diz? Que esse não deveria ser o padrão que as mulheres cristãs seguem. Aí ele vai citar aqui os versos 5 e 6 falando de Sara, dizendo assim, pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita ao seu próprio marido. Aí ele vai falar de Sara, dizendo, foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor. Meu Deus do céu! Vai cair a casa agora. Como Sara obedece a Abraão, chamando ele de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Aí Pedro vai dar um exemplo. Vocês querem um modelo para seguir? Então vocês saiam da internet e vão para a Escritura. O seu modelo de mulher não está no YouTube nem no Instagram. Não se engane. A vida que essas pessoas transparecem na internet é falsa. É uma vida falsa. É uma vida enganosa. Você quer padrão de mulher santa? Vai para a Escritura. Vai ver como as mulheres santas do passado se portavam. Vai ver como elas viviam. Pedro ele arremete as cristãs aqui para o testemunho e para a vida de Sara, dizendo que Sara obedecia a Abraão e que chamava Abraão de Senhor. Agora o pastor está dizendo que a gente vai ter que chamar o marido de Senhor. Não estou falando isso. Podem ficar tranquilos. Relaxa. Fica tranquilo, irmãos. Mas há um exemplo de piedade. Sara era uma mulher piedosa. E é isso aqui que Pedro está falando. O exemplo das mulheres cristãs deveria ser o exemplo de mulheres piedosas. As santas mulheres do passado, embora não fossem pessoas perfeitas, deixaram um importante legado e um exemplo digno de ser imitado. Em vez de copiar o modelo da beleza do mundo, a mulher cristã deve ataviar-se como as santas mulheres do passado. De que forma essas mulheres viviam? Quais são as marcas das mulheres santas do passado? A primeira delas, elas esperavam em Deus. As mulheres santas do passado esperavam em Deus, pois foi assim também que no passado, ele está dizendo, elas costumavam no passado ter paciência, esperar em Deus, tinham fé em Deus e confiavam no caráter de Deus e nas promessas de Deus. Elas sabiam que Deus jamais as abandonaria, independente das circunstâncias. Qual a segunda característica dessas mulheres? Quem eram elas? A segunda, além de esperar em Deus, elas eram submissas aos seus maridos. O texto diz que Sara era submissa a Abraão, que ela obedecia a Abraão. Veja bem,
A esposa que compreende o seu papel de submissão, de acordo com as Escrituras, encontra a realização completa no marido. A terceira marca dessas mulheres do passado, que devem ser seguidas pelas mulheres cristãs, elas praticavam o bem. Eram mulheres que tinham boas obras. O verso 6 vai dizer assim: foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Qual o exemplo que aquelas mulheres davam? Prática de boas obras. Eram mulheres que estavam cheias de boas obras. Eram mulheres piedosas. Olhava para a vida delas e via e se enxergava uma vida de piedade, de boas obras, de serviço ao próximo. Pedro está dizendo: mulheres cristãs, é esse modelo de mulher que vocês devem copiar. Não as mulheres de Roma, não as mulheres judias que são ricas, se enfeitam, se embelezam, exageram em tudo. Não, é as mulheres santas do passado. A quarta marca dessas mulheres é que elas não temiam perturbação alguma. Elas não temiam. Diz ali, ainda no verso 6, foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Você já conversou, irmã, com as irmãs que são crentes há mais tempo que você? Sabe, aquelas que têm idade para ser a sua mãe, sabe? As anciãs na fé. Você já sentou para conversar com elas? Você senta para conversar com elas. Elas sempre vão dizer a mesma coisa: Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando do seu povo. Eu já passei por isso, já passei por aquilo na minha vida, mas Deus nunca me abandonou. Sabe o que nós encontramos nas mulheres mais velhas, nas santas, nas mulheres piedosas? Nós vemos que elas não temiam perturbação. Ou seja, elas triunfavam sobre o medo. Mulheres de fé. Mulheres de verdadeira fé. Não havia impossibilidade, não havia medo, não havia temor sobre elas. Esse deveria ser um modelo de mulher que as mulheres cristãs mais novas deveriam se espelhar. Buscar, conhecer, se relacionar. Falei isso semana passada, falei isso na reunião de homens sexta e vou repetir aqui. Você é crente? Se envolva com um crente mais maduro que você. Tenha relacionamento com um crente mais maduro que você. Se você sempre se envolver com quem é menino na fé, você não vai sair da situação de menino e de menina da fé. Você vai continuar sempre no mesmo lugar. Você quer amadurecer? Ande com pessoas que são mais maduras que você na fé, tanto homens quanto mulheres, porque são esse tipo de pessoas que levam você à maturidade. Essa classe de pessoas. Menino anda com menino. E por isso tem muita gente que é menino e menina pro resto da vida na fé. Porque não quer andar com os mais velhos. Não despreze os anciãos. Não despreze os mais velhos. Valorize, nós temos anciãos aqui na igreja. Não despreze eles, converse com eles. Sente com eles. Troque 10 minutos de conversa com eles. Pergunte há quanto tempo, o que você tem de idade, eles têm de crente mais uns 15 anos em cima. Eles estão aí 40 anos, sem se desviar, congregando, servindo, não tem dia ruim, não tem dia mal, não tem problema, eles estão sempre ali na fé. Ande com esse tipo de pessoa. Sente para conversar com eles. Busque aconselhamento com eles, porque você pode ter certeza de um crente de 50 anos de fé que não se desviou e continua congregando, você vai tirar muita sabedoria através da vida dele e da vida dela. Você vai tirar muitos bons conselhos através da vida dessas pessoas. E essa, irmãos, essa é a multiforme sabedoria de Deus dentro da igreja. Deus bota dentro da igreja homem, mulher, rico e pobre, branco, preto, pardo. Ele bota jovem, criança, gente adulta e idoso. E dessa forma Deus ele trabalha de uma multiforme graça no meio do seu povo, usando aquele que muitas vezes parece retrógrado demais para nós, porque nós somos a geração avançada. E aí nós sentamos para conversar com um ancião. E o ancião muitas vezes vai mostrar para a gente que nós não somos crentes ainda. Nós precisamos caminhar mais umas milhas. Nós precisamos ainda aprender muita coisa. Valorize esse tipo de pessoa. Valorize as irmãs mais velhas, converse com elas. Valorize as santas do passado. Um conselho para você, mulher que está aqui, não faça da beleza exterior a razão da sua existência. Não faça. Se cuide, cuide da sua saúde, cuide do seu corpo. Você não precisa andar também maltrapilho, não é sobre isso que a gente está falando. Mas não
Sabe, não faça da beleza exterior a razão da sua existência. Porque isso certamente vai te levar para uma vida de velhice vazia. Se você empreende todos os seus esforços em ser uma mulher mais bela externamente, sem se preocupar com o seu exterior, com o seu interior, você vai ter uma velhice vazia, uma velhice triste, uma velhice sem sentido. Você pode chegar que nem os devaneios de Salomão em Eclesiastes, dizendo: tudo que eu fiz era vaidade. Eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro, eu vi que é tudo como vento, nada tinha valor algum. É tudo vaidade, é tudo bolha de sabão. Vaidade é bolha de sabão. É tudo vaidade. E tem muita gente gastando muito tempo com isso. Gastando a sua vida toda nisso. Vai chegar no fim da vida triste. Uma vida triste. Olha o que eu vou dizer para você. Tem uma mulher famosa, roda um vídeo dela seguido na internet. Ela deve ter hoje seus 50 anos. E ela está numa entrevista de um programa de auditório lá e eles perguntam: do que você se arrepende na sua vida? Uma mulher famosa. A resposta dela: me arrependo de não ter tido filhos. Essa é a resposta dela. Sabe o que o feminismo ele tem ensinado? O feminismo ensina que a criança, você pode ter o ato ok, mas a responsabilidade de casar e de ter um filho, não. Sabe o que muitas mulheres pensam hoje? Se eu ter um filho, o meu corpo vai estragar. Meu corpo ele vai ficar diferente. Meu corpo ele vai se deteriorar, porque afinal de contas, vou carregar uma criança há 9 meses. Aí chega no fim da vida, vazia, triste e infeliz. Porque cuidou demais da casca. E veja bem, a casca com filho ou sem filho, ela vai para o mesmo buraco. Ela vai para a terra. E muitas mulheres perdem a bênção de ter filhos, de ter uma família grande, porque se preocupam demais com aquilo que é externo. Uma beleza vã, uma beleza vazia. Não empreenda os seus esforços nisso, mulher. Você vai se frustrar ao chegar ao final da sua vida. Busque agradar a Deus com a beleza interior que você carrega. Busque agradar a Deus com o coração, vivendo e buscando uma vida de piedade, santidade e submissão. Busque isso, se preocupe muito com isso, se cuide, faça exercícios, faça procedimentos. A gente não está pregando contra o cuidado pessoal. A gente está pregando contra a ênfase exagerada ao cuidado pessoal. Você precisa se cuidar, você precisa estar bela. Só que você não pode gastar a sua vida toda nisso. Um terceiro ponto aqui da nossa mensagem é que depois de falar às mulheres, Pedro ele vai falar aos homens. Vocês acharam que o culto ia acabar aqui, né? Não vai. Claro que nós iríamos terminar a série falando para os homens. Óbvio. E o que Pedro vai falar? Sobre as atitudes do marido cristão. Veja bem, a submissão da esposa não dá ao marido o direito de ser rude, grosseiro, ou como o gaúcho fala. Como o gaúcho fala? Cavalo. Não dá. A esposa, ela tem uma ordem de Deus, seja submissa. Mas a submissão da esposa ao marido, ela não dá nenhum direito que o marido seja rude e grosso com ela. Ele ser literalmente um cavalo. Que para tudo é patada. Para tudo é xingamento. Para tudo é grosseria. O homem não tem essa autoridade. A palavra não dá essa autoridade ao homem. O uso da palavra igualmente, que é o que Pedro vai falar aqui no verso 7, vai dizer assim: maridos, vocês igualmente. O uso dessa palavra igualmente revela que a submissão da esposa, ela não é uma plataforma confortável que permite ao marido explorar a mulher, mas ela é um campo de serviço a ela. Quem é a mulher? A mulher é aquela que é submissa ao marido. Quem é o marido? Aquele que serve a sua mulher. Ele serve ela. Ele cuida dela. Ele ama ela da forma correta. Veja bem, irmãos, agora. Cristo, como Senhor da igreja, serviu a igreja. Cristo serviu a igreja. Como cabeça da igreja, Cristo morreu por ela. Foi assim que Cristo cuidou da igreja. E esse é o paralelo que Paulo vai fazer em Efésios 5, dizendo: o marido ele deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Como cabeça da igreja, Cristo morreu por ela.
Cristo como Senhor da igreja serviu ela. Veja bem, não há egoísmo no amor de Cristo pela igreja. Não há. Cristo, ele ama a igreja e ele jamais abusa dela. Quando nós encontramos um relato de Cristo abusando da sua igreja, inexiste. E o que Paulo vai dizer em Efésios 5? Assim como Cristo amou a igreja, assim o marido cristão deve amar a sua esposa. Ou seja, se Cristo não abusou da igreja, o marido cristão não tem a autoridade de abusar da sua esposa. Ele não tem. Jesus jamais abusou da noiva. Jesus jamais tiranizou a sua noiva. Sabe? Ele não é um tirano que domina sobre a igreja. Jesus, ele jamais explorou a sua noiva. Jesus, ele jamais envergonhou a sua noiva. Ele não fez isso. E se Cristo não fez, e o padrão de amor no casamento é Cristo, isso significa que o marido não pode ser um tirano com a sua esposa. Que o marido, ele não pode ser um explorador da sua esposa. Que o marido não é aquele que envergonha a sua esposa. Um marido cristão não faz essas coisas. Ele não envergonha a sua esposa. O marido cristão que espera a submissão da esposa, ele deve estar disposto a dar a sua vida por ela. Essa deve ser a sua disposição. Ah, minha mulher não me submete. Né? Se ela se submeter, você vai dar a vida por ela? Você vai dar? Ela não, a minha esposa é uma mulher submissa. Tá, ela é uma mulher submissa, mas você está dando a vida por ela? Você está se sacrificando literalmente por ela? Porque é sempre contrapartida, né? O marido, ele quer a submissão, mas ele também não quer cumprir o papel dele. E aí ele usa a Bíblia de acordo com o benefício para ele. E quando o benefício é submissão, ele sempre vai dizer, o pastor pregou que tu tem que ser submissa a mim. E aí eles esquecem de pregar a outra metade que o pastor prega, porque o pastor sempre prega as duas metades. Quando o pastor diz mulher seja submissa, o pastor sempre vai dizer, mas você tem que amar a sua esposa. Você tem que dar a vida por ela. Nunca é incompleto. Não há uma ênfase na mulher, há uma ênfase no papel dos dois. A questão é que muitas vezes o marido, ele quer a submissão, mas ele não está disposto a dar vida pela esposa. O que Pedro vai destacar aqui é 4 cuidados que o marido deve ter para com a esposa. Esses 4 cuidados são áreas de responsabilidade do marido no relacionamento conjugal. Então Pedro, ele vai encerrar aqui falando sobre 4 áreas de cuidado. E isso fala a respeito da responsabilidade do marido no relacionamento conjugal. Se o marido cumpre as suas responsabilidades, a tendência é que esse relacionamento seja um relacionamento saudável. O primeiro cuidado, o cuidado com o aspecto físico. Olha o que diz a primeira parte do verso 7. Marido, vocês igualmente vivam a vida comum do lar. O primeiro cuidado que o marido precisa ter é com o aspecto físico, de cuidado da esposa. E o que Pedro diz? Vivam a vida comum do lar. Essa frase aqui, essa expressão, viver a vida comum do lar, significa vivendo juntos na mesma casa, como marido e mulher. Tá, pastor, o que significa? É que o marido precisa reservar tempo para estar em casa com a sua esposa. É que o marido precisa estar em casa com a sua esposa. É que o marido precisa conviver com a sua esposa dentro de casa. É que o marido não é um hóspede que sai de manhã, chega de noite, sai de manhã, chega de noite, de segunda a segunda, e não senta para ter tempo com a sua esposa. O que Pedro está dizendo? Igualmente a vocês, maridos, vivam a vida comum do lar. O marido deve reservar tempo para ficar em casa com a esposa. Não qualquer tempo, não é 20 minutos, não é 30 minutos, é tempo. É tempo para sentar, para tomar chimarrão, para conversar, para ouvir, para falar. É tempo de qualidade. A vida moderna faz com que 2 pessoas possam estar casadas e não ter uma vida em comum. Isso é comum hoje. Tem gente que mora debaixo da mesma casa, debaixo do mesmo teto. E que às vezes conversa por 10 minutos no dia inteiro. E aí quando estão só os 2 em casa, eles não conseguem conviver. Porque eles não aprenderam a conviver. Eles precisam sempre de um terceiro no relacionamento. Então eles vão sair, levam um terceiro.
Eles vão jantar, leva um terceiro. Eles vão fazer alguma coisa em casa, leva um terceiro. Eles nunca aproveitam eles. E quando está somente eles não conseguem fazer nada. Por quê? Porque se acostumaram com alguém no meio do relacionamento. O que o marido cristão deveria fazer? Reservar tempo de qualidade. Essa vida moderna, irmãos, elas têm feito com que pessoas estejam casadas e elas não tenham uma vida em comum. O problema de muitos homens é que há inúmeras tentações para eles saírem do lar. Inúmeras. Então, o homem está sempre pensando em alguma coisa. Eu preciso pagar isso, eu preciso fazer isso aqui em casa, eu tenho isso aqui para fazer, eu tenho aquele compromisso, meu Deus, eu tenho os filhos, Então o homem, geralmente, está sempre com a cabeça dele assim, girando e maquinando. Com tudo aquilo que ele tem de responsabilidade. E na maioria das vezes é uma tentação para que ele saia do lar. Para que ele não permaneça em casa. Deus ele fez os homens para trabalhar, amém? A gente sabe disso. A Bíblia é clara que está sobre a responsabilidade do homem prover as necessidades dos membros da sua família. Isso também é claro para todos nós. Mas nós sabemos também que há limites nesse trabalho. Nós sabemos que há limites. Nós sabemos que a vida de um homem não pode consistir apenas em trabalho. Que ele não deve gastar a sua vida toda pensando sempre no trabalho. Muitos homens são seduzidos pela cobiça, pelo sucesso, pelo poder, pelo dinheiro. Eles conquistam até, trabalham, se empenham, conquistam carro, conquistam isso, conquistam dinheiro, conquistam casa. Perdem o lar. Eles compram uma casa, eles perdem a família, eles perdem a esposa, eles perdem o filho, ou os filhos. Mas eles conquistaram. Eles conquistaram uma casa e perderam o seu lar. Eles compraram uma boa casa, mas destruíram a sua família pela sua ausência. Tem muitos homens que estão destruindo a sua casa por conta da falta da sua presença dentro. Eles trabalham. E quando vê, eles perderam aquilo que mais importa. De que adianta? De que adianta, homem, você ganhar o mundo inteiro? De que adianta? Você perder sua alma? Você perder a sua família? Você perdeu os seus filhos? Será que vale a pena viver a vida inteira para ganhar dinheiro e conquistar coisas e perder aquilo que nós temos de mais precioso? Ver a nossa casa destruída, a nossa família destruída, os nossos filhos perdidos? Preste atenção, uma pesquisa, ela revelou que os maridos e mulheres gastavam cerca de 37 minutos por semana se comunicando. Uma pesquisa revela isso. Que maridos e mulheres, durante uma semana, 7 dias, eles gastavam 37 minutos de uma semana se comunicando. Sabe o que é isso? 37 minutos. Apenas. Não há conversa, não há diálogo. Os cônjuges não se conhecem mais, não se comunicam mais. E aí eles se comunicam 37 minutos por semana. Os filhos estão lá. E enquanto os filhos estão lá, a casa está cheia. Só que os filhos não vão ficar sempre lá. Vai chegar uma hora que os filhos vão ir, porque é o ciclo natural da vida. Os filhos vão casar, vão ter a sua família, e eles vão embora. Aí você imagina quando os filhos saem de dentro de casa, em um relacionamento em que marido e mulher conversam 37 minutos por semana. Como fica esse relacionamento depois? Como eles se relacionam, sendo que eles não têm o hábito? Os filhos vão embora, crescem, e esses casamentos acabam. Muitos casamentos acabam. Depois que os filhos cresceram, foram embora, tem muito casamento que termina. Porque os cônjuges não aprenderam a dialogar. Eles estão debaixo do mesmo teto. Debaixo do mesmo teto. E eles não conseguem se comunicar, falar, perguntar, pedir. Aí não chegasse a falta de comunicação. Veio o marvado do celular. E ele deve ter diminuído esses 37 minutos. Porque essa pesquisa aqui é sem a influência do celular, é uma pesquisa mais antiga. Quantos minutos será que os casais conversam hoje, dentro da sua casa, com o advento do celular e da internet? Menos. Certamente menos.
E aí a pergunta que eu faço para você, homem que está aqui: você tem dedicado um tempo de excelência para a sua esposa e com a sua esposa, somente com ela? Você tem dedicado esse tempo para ela? Veja bem, não estou falando de levá-la para sair. Estou falando disso. Estou falando de viver a vida comum do lar, na sua casa. Você tem dedicado tempo para ela? Para viver a vida comum do lar? Você conversa com a sua esposa? Você tem diálogo com ela? Senta com ela e conversa com ela? Vocês conversam? Há diálogo entre vocês? Você toma essa iniciativa? De sentar, conversar, de proporcionar um ambiente para troca de ideia, para comunicação? Você faz isso? Ou você nunca está disposto a conversar? Você nunca quer conversar? Você nunca quer resolver o problema? Você nunca quer trabalhar as coisas difíceis do lar? Então você foge do diálogo. Não me leve a mal, mas a fuga do homem fraco é fugir do diálogo. Todo homem fraco odeia dialogar. Ele não quer conversa. Ele não quer sentar e ouvir, e ele também não quer falar. Então ele foge. Ele corre. O homem fraco odeia o diálogo. Ele não quer conversar. O que você faz na sua casa? Você está disposto a conversar ou você foge da conversa? Uma segunda área de cuidado dos homens, além do cuidado físico, a segunda área de cuidado dos homens é o cuidado com o aspecto intelectual. Vai dizer assim: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento. Veja bem, como o marido vive a vida comum do lar? Com discernimento. Da onde vem o discernimento? O discernimento, ele é fruto do conhecimento. Quem conhece, discerne. O discernimento é fruto do conhecimento. Homem e mulher são dois universos distintos. Homem e mulher são totalmente diferentes. Eles têm diferenças físicas e eles têm diferenças emocionais. E é essas diferenças que completam um ao outro na relação. Só que o homem não é igual à mulher. A mulher não é igual ao homem. Um dia perguntaram para a esposa de Albert Einstein, sabe? O famoso físico aquele. Perguntaram para ela se ela conhecia a teoria da relatividade do doutor. A senhora conhece a teoria da relatividade do doutor Einstein? Ela disse assim: a teoria eu não conheço, mas ele eu conheço. Ele eu sei quem ele é. Não conheço a teoria dele. Não conheço a teoria do doutor. Mas eu entendo o doutor. Eu sei quem o doutor é. Eu conheço ele. Eu tenho discernimento de quem é o doutor. É responsabilidade do homem o cuidado com o aspecto intelectual. O marido cristão precisa conhecer as variações de humor, sentimentos, medos e esperança da esposa. O marido precisa conhecer. A mulher é diferente, ela é mais sentimental. A mulher, ela muda de humor constantemente. Ela passa por ciclos que o homem não passa. Então o humor dela varia de acordo com o tempo do ciclo que ela se encontra no mês. A mulher é muito mais sentimental que o homem. Ela tem muito mais medo na maioria das vezes que o homem. Muitas vezes a mulher é mais insegura que o homem. E o que o marido precisa entender é que ele precisa compreender isso. Que a mulher vai mudar de humor, que ela é mais sentimental, que daqui a pouco ela vai chorar por uma coisa nada a ver. Daqui a pouco ela vai começar a chorar por nada. Daqui a pouco ela vai estar com medo de uma coisa que é irrelevante. Que o humor dela vai mudar, ela vai entrar no ciclo lá, né? Tem a famosa tal da TPM, né? A mulher entra ali, muda tudo. E aí o homem às vezes olha para aquilo e diz: para de besteira. Isso. Então o marido cristão precisa conhecer as variações. Sua mulher, ela vai ter sentimentos, emoções totalmente diferentes de você. E você não pode minimizar isso. Não é frescura de mulher. Ok?
A mulher passa por isso. Veja bem, o marido ele precisa ouvir com o coração e falar a verdade em amor. Tem muito marido que desconhece completamente a sua esposa. E não conhece ela. Eu sou casado já há 20 anos, mas não conhece a esposa. E aí quando vai tratar a esposa, ainda trata a esposa que nem os amigos do serviço. Né? Xinga a esposa que nem está xingando os colegas de trabalho. Não, mas eu sou casado 20 anos. 20 anos eu sou casado. Tá, você é casado 20 anos, não sabe que a tua esposa ela passa por isso ainda. Não conhece ela. Não sabe o que ela sente. Daí é que nem xingando o pedreiro, né? Tá lá, está no grupo de amigos dele lá, né? Vai de frescura. Isso não é coisa de homem. Isso é coisa de homem, de mulherzinha. Não é isso. Rude com a mulher. Grosso com a mulher. Em vez de falar a verdade em amor, ele trata ela que nem o colega do trabalho. Sua esposa não é seu colega, meu irmão. Ela é sua esposa. Ela precisa ser tratada como sua esposa, não como seus amigos. Você conhece sua esposa, cara? Você conhece ela? Você sabe quem ela é? Quando ela está passando por alguma coisa, você olha e assim, minha esposa não está bem hoje. Hoje ela está nervosa, hoje ela está sentimental. Hoje ela está... Você discerne isso. Quando você olha para ela, você consegue entender o que ela está passando, o que ela está sentindo, como o humor dela está. Quando ela está insegura, quando ela está nervosa, você tem essa compreensão, você consegue, só com o olho, só no olhar, não precisa nem falar, é só no olhar. A expressão dela fala para você e você consegue entender o que ela está passando. Você conhece isso? Você discerne quem é a sua esposa? Conhece a sua esposa? Ou você é aquele que após um atrito diz a ela, deu um atrito. Aí você é aquele que vai dizer para ela, eu não sabia que você se sentia assim. Eu não sabia que você pensava isso. 40 anos casado e o cara ainda não sabe o que a mulher sente. Não sabe o que a mulher pensa. Mas é que eu não sabia. Eu não pensei que era assim. 40 anos. E ele ainda não consegue saber o que a mulher pensa, o que a mulher sente. Como está o humor dela. Uma terceira área de cuidado dos homens para com a sua esposa. Cuidado com o aspecto emocional. Ainda no verso 7 vai dizer assim, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. O que Pedro está dizendo? Existe um lado mais frágil no relacionamento e esse lado é a mulher. A mulher é mais sensível. A mulher é o lado frágil do relacionamento. Por isso o marido precisa ser mais cavaleiro com ela. Mais romântico. Mais carinhoso. Mais amável. Mas eu sou velho já, pastor. Não, você pode, você consegue, meu irmão. Deixa eu animar você aqui. Independente de quanto tempo você é casado. Você tem capacidade para ser alguém melhor para sua esposa. Você pode fazer as coisas diferentes. Você pode ser um cara mais amoroso, mais carinhoso, sabe, mais cavalheiro, mais atencioso com a sua esposa. Nada fere mais uma mulher que um marido grosseiro com ela. Rude. Como eu falei antes, não vou falar de novo, senão os irmãos vão ficar bravos, né? Cavalo. Nada fere mais uma mulher que isso. As palavras, elas ferem uma mulher. Pedro não se refere à mulher ser a parte mais frágil em termos mentais, morais ou espirituais, mas físicos. A mulher é mais sensível na alma e na força física. Como mais forte dos dois parceiros no casamento, o marido deve carregar os fardos mais pesados. Ele deve proteger a esposa, ele deve suprir as necessidades da esposa. É ele que carrega. O fardo é pesado, é o homem que abraça a bronca. A esposa está em perigo, ele é o que protege ela, ele cerca ela, ele está sempre, sabe, atento. Quem está na volta, o que ele está fazendo. Ele não espera acontecer o problema. Ele está ali, se precavendo, isso aqui pode acontecer, então vou intervir aqui antes que dê algum problema. É papel do marido proteger a esposa, cuidar dela, carregar o fardo pesado. O marido deve tratar a esposa como um vaso belo, frágil e caro. Isso deve ser a sua esposa para você. Ela é um vaso belo, um vaso frágil e um vaso caro. Respeite os sentimentos da sua esposa. Respeite os desejos da sua esposa. Respeite a maneira de pensar da sua esposa. Respeite. Respeite o que ela sente. Respeite as opiniões dela. Respeite os desejos dela.
proteja ela, carrega o fardo mais pesado, o fardo está mais pesado, é você que carrega. É você que está ali cuidando dela, protegendo ela, suprindo a vida dela. Ela é um vaso belo, que está na sua mão. E você pode ou deixar esse vaso quebrar, ou conservar esse vaso intacto. É um vaso que está ao seu cuidado. E é sua responsabilidade cuidar esse vaso. Como você tem tratado a sua esposa? Como? Como você trata ela no dia a dia? Você é um cavalheiro com ela? Você é romântico? Carinhoso? Você é um homem assim? Que faz um agrado, faz uma coisa diferente? Que trata a esposa de forma diferente? Que faz o que não é comum se fazer? Como você tem tratado ela? Você trata ela como o vaso mais frágil ou como seu amigo do trabalho? Ou como seu colega? Como você trata a sua esposa? Você trata ela como se estivesse tratando outro homem? Aí vai ter sempre, né? Sempre tem uma desculpa. Mas tu não conhece quem é minha esposa. Tu não sabe quem é minha mulher, pastor. Não me venha com desculpa. Não me venha com desculpa. Faça o que você precisa fazer com a sua esposa. Se é seu papel proteger, protege. Não ache uma desculpa para não fazer o que é o seu compromisso. Assim como uma mulher não tem que achar uma desculpa para não se submeter. E Pedro está dizendo, se submeta até o marido incrédulo. O marido não tem que ficar procurando uma desculpa para não fazer o que é o seu papel. Que é proteger, que é amar, que é cuidar, que é zelar. Não ache desculpa, irmão. Faça o seu papel. O seu papel é cuidar, cuide. Você é o lado mais forte dentro do relacionamento. Cumpra o seu papel e não dê desculpa. Trate a sua esposa como ela deve ser tratada. Um quarto cuidado que Pedro vai ressaltar aos homens aqui é o cuidado com o aspecto espiritual. Ele vai encerrar lá no verso 7, no final, dizendo assim, agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. O que ele está dizendo? Se você trata a sua esposa com grosseria, você não precisa nem orar, porque Deus não vai ouvir a sua oração. Se você é um grosso, rude, que não cuida da sua esposa, que não trata ela como vaso mais frágil, para de orar e vai obedecer a palavra, depois você ora. É isso que ele está dizendo. Ele é claro ao dizer, olha, se vocês agirem assim como? Vivendo a vida comum do lar, com discernimento, dando honra, cuidando da esposa como vaso mais frágil. Se vocês agirem assim, as orações de vocês não serão interrompidas. O que ele está querendo é dizer que se vocês não agirem assim, vocês podem orar, vocês podem rolar no chão, vocês podem pular, não vai acontecer nada. Isso é espiritual. E muitas vezes a gente está querendo resolver as coisas com oração quando tem que resolver com obediência. Tem coisa que Deus não mandou você orar, tem coisa que Deus mandou você obedecer. Então obedeça e depois ore. Veja bem, porque desobediência sem oração é quebra de princípio. Obedeça. No cristianismo, as mulheres têm iguais direitos espirituais. E a vida espiritual do marido está diretamente relacionada à forma como ele trata a sua mulher. Você quer saber o quanto você é espiritual? Augustus Nicodemos diz isso. Sabe como nós medimos a espiritualidade de um cristão? Não é se ele fala em línguas, não é se ele pula, não é se ele profetiza, não é se ele prega bem, não. A espiritualidade de um cristão está em se ele obedece à palavra de Deus, se ele ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ali está um crente espiritual. Ali está um verdadeiro cristão. Quando cessam as orações, ou quando elas são quase nulas, a vida espiritual e também o matrimônio correm risco. Então, se há pouca oração na sua vida, meu irmão, falando com os homens aqui, se há pouca oração na sua vida, isso significa que a sua vida espiritual está naufragando. E veja bem, junto com a sua vida espiritual, o seu casamento também está naufragando. Quando não há oração, ou quando elas são quase nulas, a vida espiritual e também o matrimônio correm risco. Pedro está dizendo que se o marido falhar em amar, honrar e respeitar a sua mulher, tal comportamento interromperá suas orações. E aí eu tenho uma citação aqui de Kistemacher, que é um comentarista do Novo Testamento. Ele comentando esse texto, ele diz assim:
Deus não aceita orações que marido e mulher oferecem em um ambiente de luta, briga e discórdia. Deus, ele rejeita essas orações. Deus, ele não aceita as orações que marido e mulher oferecem num ambiente de luta, briga e discórdia. Ele quer que se reconciliem para que possam orar em paz e em harmonia e assim desfrutar das incontáveis bênçãos divinas. Então veja bem, a gritaria, a briga, a bagunça, e aí depois nós queremos resolver isso na oração. E aí a gente acha que não, agora eu fiz tudo que não deveria fazer e agora eu vou orar. Porque afinal de contas, né? O irmão aqui diz que Deus, ele não aceita esse tipo de oração. Um outro comentarista do Novo Testamento, que é Matthew Henry, ele diz assim: todos os casados devem se empenhar em se comportar de forma tão amável e pacífica um com o outro, que não atrapalhem com suas brigas as suas orações. Vocês estão entendendo isso aqui? Aonde há briga, Deus rejeita a oração. E aí muitas vezes os casais estão se degladiando dentro de casa, se degladiando dentro do lar. E achando que depois vão espiritualizar a questão dizendo que é o Satanás. Veja bem, não é o Satanás, é você que não quis obedecer, que está fazendo o que não era para fazer. Sabe o que você faz quando brigar? Não vá orar, vá se reconciliar. Se reconcilie primeiro, peça perdão primeiro, conserte primeiro o que está errado. Aí depois você dobra o seu joelhinho no chão e aí você ora ao Senhor. E aí você pede ao Senhor o que você precisa pedir. Amém, meus irmãos? Quero encerrar aqui com 6 perguntas. Que elas, basicamente, elas devem nos fazer pensar a respeito do nosso relacionamento com o nosso cônjuge. Como você pode saber se seu relacionamento é um relacionamento saudável com o seu cônjuge? Eu vou fazer 7 perguntas aqui. Você responde para você mesmo. Não responde para mim, responde para você. Você quer saber se seu relacionamento é um relacionamento saudável entre você e seu marido ou entre você e sua esposa? Em primeiro lugar, vocês são parceiros ou concorrentes? Quem vocês são dentro do lar? Você e a sua esposa, você e seu esposo, vocês são amigos, parceiros? Ou vocês estão concorrendo e disputando? Isso fala muito a respeito da saúde do seu relacionamento com o seu cônjuge. Fala muito. Uma segunda pergunta, para você discernir se o seu casamento, seu relacionamento com o seu cônjuge é saudável. Cada um está ajudando o outro a se tornar mais espiritual? Vocês se ajudam? Você e seu cônjuge, vocês estão ajudando um ao outro a ser mais crente, a ser mais espiritual? Se a resposta for sim, isso significa que você está num relacionamento saudável. Se a resposta for não, é evidente que o seu relacionamento não tem sido um relacionamento saudável. Uma terceira pergunta. Vocês têm dependido do que é externo ou do que é eterno? Do que vocês dependem no relacionamento, na casa, na família, no lar? Daquilo que é externo, daquilo que é aparente, daquilo que é palpável ou daquilo que é eterno? Aonde está a dependência de vocês? No que é artificial ou no que é real? Aonde está colocada a dependência de vocês? Ali fala muito a respeito da saúde do seu relacionamento. Uma quarta pergunta para saber se seu relacionamento com seu cônjuge é saudável. O conhecimento mútuo de vocês está cada vez melhor? Sabe, conforme o tempo passa, você conhece mais o seu marido e a sua esposa, você marido conhece mais a sua esposa? Isso tem crescido? Vocês discernem mais, vocês se conhecem mais? Vocês percebem mais quando alguma coisa não está certo com o outro? Uma quinta pergunta a respeito da saúde do relacionamento, para você julgar como está o seu relacionamento hoje. Vocês são sensíveis aos sentimentos um do outro? São sensíveis ao que o outro está passando? Ou vocês não dão devido valor um ao outro? Uma sexta pergunta. Vocês têm visto Deus responder às orações de vocês? Quando vocês oram, Deus responde? Quando vocês dobram o joelho de vocês, Deus responde às orações de vocês? Vocês têm visto as respostas de oração? Ou parece que vocês oram e o céu parece que está de bronze, nada acontece, nada muda, tudo permanece a mesma coisa? Vocês têm visto Deus responder às suas orações?
Veja bem, irmãos, se as respostas a essas perguntas, elas vão revelar se o seu relacionamento com o seu cônjuge está saudável ou não. Se a resposta para elas for sim, para todas elas for sim, persevere. Continue se empenhando em fazer aquilo que você já tem feito. Se a resposta for talvez, em algumas coisas sim, em algumas coisas ainda não. Busque aperfeiçoar o que está errado. Você está ouvindo aqui, você está tendo a possibilidade de perceber o que está errado no meu relacionamento. Agora, se você sair daqui só percebendo e não mudando, não adianta nada. Se você está vendo algo errado no seu casamento, mude o que está errado. Abrace a palavra de Deus e faça o que precisa ser feito. Agora, se você ouviu essas 6 perguntas, e se a sua resposta para elas, para todas elas for não, você precisa abrir o seu coração para a palavra de Deus. Você precisa pedir para que o Espírito Santo de Deus faça uma obra no seu coração. E para que Ele restaure a sua família, porque hoje ela está destruída. Veja bem, meus irmãos, o plano de Deus para o seu relacionamento, para a sua casa, para a sua família, para o seu lar, é que aquele lugar seja um lugar de paz. Relacionamento saudável, com saúde, alegre, onde os seus filhos podem desfrutar disso. Esse é o propósito de Deus para as nossas famílias. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos olhar para o espelho da palavra e ver o que está errado. O que está certo, continuar. O que está errado, mudar. Mas sempre precisamos ter a certeza. O que Deus tem para nós, o que Ele deseja para a nossa família, é um lar saudável, de paz, de alegria, de felicidade. Não onde um lugar de trevas, de brigas, de discussões, mas um lugar onde o Espírito dele está, onde a palavra dele está sendo obedecida. E onde nós estamos vendo a nossa família de fato desfrutando dos benefícios da obediência à palavra. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé?